A General Doxel bombardeou todo o multiverso e matou muitas vidas. Talvez ela tenha matado mais pessoas do que o Thanos quando estalou o dedo lá em Vingadores Guerra Infinita. E isso pode trazer consequências pesadas para o CM, afinal, ela cometeu um baita de um genocídio. Vem comigo agora para a análise desse segundo episódio de Loki, que está fantástico, pessoal. Fala pessoal, sou eu Marcelo e você está no canal Tá Sabendo. O segundo episódio de Loki saiu melhor do que encomenda, no ritmo mais morno do que o primeiro, é claro. Ambientação, figurino, roteiro muito bem estabelecidos. É uma série que está elevando muito a qualidade das séries do Disney Plus. Uma série onde a preguiça para as conclusões de qualquer jeito foi deixado de lado, e o pessoal da Marvel resolveu trabalhar como não se via há muito tempo. Mas antes de começarmos a analisar, galera, deixa o seu like que ele me ajuda muito. Seu like fortalece muito o nosso trabalho, pessoal. Loki. A primeira impressão que se tem quando assistimos a esse episódio é que ele está num ritmo inferior do que o primeiro, mas ele trouxe muitas diferenças importantes sobre a trama, pessoal. Uma delas é que finalmente voltamos a ver o Loki usando seus poderes. Quando o Caçador X5 tenta enganar ele e o Morbius para fugir, o Loki simplesmente amassa o agente da melhor forma possível, usando magia, criando ilusões e depois o truque de segurar o agente usando a sua própria sombra. Ele mostrou não só para o X5 e para o Morbius que o nível dele está muito acima. É só olhar para as batalhas que o Loki já travou em todo o UCM. Ele já governou Asgard no lugar do seu pai, se passando por Odin, no final dos eventos de Thor Mundo Sombrio e até Thor Ragnarok. E ninguém de Asgard descobriu, afinal, Loki é o deus da trapaça. E exatamente quando Morbius e ele estão tentando interrogar o X5, mas não estão conseguindo fazer com que ele fale, é que o Morbius fala para o Loki: cara, você é o deus da mentira. E nesse exato momento nós vemos o ego do Loki se encher novamente. Literalmente nesse episódio, eles tiraram as amarras do Loki e libertaram ele como não vimos na primeira temporada. Isso fez com que ele ganhasse toda a importância nesse episódio e não fosse só um animalzinho de estimação do Morbius, como se referiu o X5. Afinal, Loki, Morbius e B15 estão no comando da AVT. Quem é Brad? O nome do episódio faz menção ao nome de um personagem da AVT, o Caçador X5. Só que ele está vivendo em Londres em 1977 como um ator, e seu nome é Brad Wolfe. Mas como assim? Até o episódio anterior, ele não era um dos braços direitos da General Doxel. A referência do episódio é justamente a perda de identidade dos agentes da AVT. Em suas cabeças, eles eram simplesmente os agentes da AVT com o propósito de proteger a linha do tempo sagrada. E de uma hora para outra, eles descobrem que são variantes e que todos possuíam uma vida na linha do tempo sagrada. E é claro que isso aguça a curiosidade de muitos deles querer descobrir como seria essa outra vida, a sua vida de verdade. Bom, na conversa que o Loki tem com Morbius, o Loki pergunta para o Morbius se ele não tinha curiosidade de conhecer a vida dele de verdade, e o Morbius deixou claro que não queria, justamente porque se essa vida fosse uma vida boa, isso iria causar nele frustração e tristeza por terem arrancado essa oportunidade dele. Então, ele era grato ao aquele que permanece por ter aberto essa oportunidade de ser um analista na AVT. Com esse diálogo, vemos que, com certeza, esse é o desejo de muitos da AVT, conhecer ou ter curiosidade de ver como seria a sua vida antes da AVT. E na missão em que recebeu da General Doxel, o Brad recebeu a missão de localizar Sylvie, e ele de fato a encontrou. Só que ele desertou da sua missão e escolheu viver como ator. Só que essa deserção vai trazer para ele consequências sérias. Ele é um caçador bom no que faz e é muito condecorado. O próprio Morbius falou isso. E com certeza a Doxel não vai deixar isso barato. A AVT está trancada. O teatro temporal da AVT está prestes a entrar em colapso. Isso porque ele não foi construído para suportar tantas outras ramificações da linha do tempo. E se isso acontecer, toda a AVT será destruída. Na linha de frente está ele, a engrenagem máxima da AVT, o Ouroboros. Ele construiu um equipamento para retroalimentar o teatro temporal, para ele lidar com tantas novas ramificações e evitar o pior. Só que na hora que ele foi colocar a sua senha para abrir as portas de segurança para ir até o teatro temporal, ele não conseguiu porque a sua senha foi negada,
porque a aura temporal está inválida. E só quem projetou a AVT pode abri-la, escaneando a sua áurea temporal, só que essa pessoa está morta, e agora só a Senhora Minutos pode ajudá-los. A Senhora Minutos é a inteligência artificial que controla toda a AVT. Ela é o Jarvis do Tony Stark. Só que a Senhora Minutos ela abandonou o seu posto para ir até a cidadela no final dos tempos para ajudar o seu senhor. Só que ele morreu e a energia que faz toda a AVT funcionar não existe mais. E como medida de segurança, a AVT se fechou e agora só o seu criador pode abri-la. E o Ouroboros explicou: se isso não acontecer, todos eles ficarão presos ali dentro. General Doxio. Essa cometeu a maior atrocidade que um ser humano já cometeu na Marvel. Ela tirou a vida de centenas de milhões de pessoas quando ela bombardeou ao mesmo tempo todas as ramificações. Ela matou muita gente, talvez mais até que o Thanos tenha matado ao estalar o dedo em Vingadores de Guerra Infinita. A General, ela desobedeceu diretamente uma ordem de um juiz. A juíza Gamble tinha ordenado para a AVT parar de podar as ramificações no primeiro episódio. Só que, na minha opinião, a General ela está seguindo ordens diretas da Senhora Minutos e da Ravonna. Afinal, eles têm que evitar que a AVT seja destruída para trazer o seu comandante de volta. Mas como assim? Isso é possível? No episódio anterior, a Doxio disse para o Caçador X5 que os Guardiões do Tempo eram uma farsa, mas eles tinham recebido o sinal. E na hora em que disse isso, uma pedra redonda em sua mão acendeu. E isso lembrou muito o mesmo equipamento que a Sylvie usou no final desse episódio. Vamos lá. A AVT está dividida. Temos de um lado Loki e companhia tentando salvar a AVT do Aquele que Permanece. Do outro lado, temos a Senhora Minutos que está ajudando a Ravonna em algum lugar na linha do tempo. Mas para a AVT ficar segura para eles, alguém tem que ficar na linha de frente para ajudá-los a retomar o controle da AVT. E é aí que a Doxio e seu exército de homens minutos leais entram. Afinal, a única forma de evitar a guerra multiversal contra os Kangs é podando as várias ramificações de outras linhas do tempo. E foi exatamente o que a Doxio fez, o que para mim já deixa claro que ela pode sim estar recebendo ordens da Ravonna e da Senhora Minutos. Sylvie. Para fechar, vou falar um pouquinho da Sylvie. Ela que, claro, quer viver sua vida agora longe de tudo de ruim que a AVT pode representar para ela. Tanto é que quando ela ajuda Morbius e Loki a derrotarem a General Doxio, ela volta para a AVT. Ela vê o estrago que a Doxio fez com as ramificações. Ela odiou ainda mais a AVT por isso. Porque para a Sylvie, a AVT ela só causa dor e sofrimento. Eles podam realidades inteiras, porque acham-se no direito de fazerem e destrói vidas sem se importar muito com o valor que cada uma representa. A Sylvie está usando a pulseira que controla o tempo que era do Imortus. Ela acionou no final do episódio, mas não deu para saber o que ela fez de fato. E para muitos, não é por acaso que ela está em Oklahoma. É em Oklahoma que o Thor funda a nova Asgard. Será que a Sylvie será a primeira Asgardiana da nova Asgard? Será? Vamos tentar descobrir. Minha teoria. Bom, se a segunda temporada de Loki foi igual à primeira, teremos mais ou menos 6 episódios, então o próximo episódio já significaria a metade da série. E tudo indica que o próximo episódio seja o episódio da Feira de Ciências, onde o Loki e Morbius encontram o Victor Timely. E tanto a Ravonna quanto a Senhora Minutos estarão também nessa Feira de Ciências. A Marvel tem adaptado as histórias em quadrinhos não como são iguais aos quadrinhos. Às vezes, ela pega 2 personagens e transforma em um como referência apenas ao quadrinho. Exemplo disso, a Sylvie. Na série, ela é um Loki e usa o Encanto como a personagem Encanto usa nos quadrinhos. O Victor Timely pode ser aquele que permanece mais novo em sua linha do tempo, sem ser o Kang vindo do futuro para o século XX, só para ser o Senhor da Ciência. E a Ravonna, com a ajuda da Senhora Minutos, podem querer fazer algo que aconteceu com alguns dos vários Kang nos quadrinhos, que é a transferência de memória. Sempre que tinha um Kang já na hora da morte, havia sempre um corpo de um Kang mais novo para assumir as memórias de um Kang mais velho e fazer com que esse Kang ficasse à frente do seu tempo. Eles podem querer fazer o mesmo com o Victor Timely. Dá para ele a memória do aquele que permanece mais velho, com mais conhecimento para ele ficar à frente do seu tempo, com conhecimento de tantas novas tecnologias. E vocês? Deixem aqui nos comentários as suas teorias. Galera,
Se inscreva no canal para ficar sabendo de mais assuntos da série do Loki. Ative o sininho para vocês serem notificados, nós estamos hypados demais com a série, pessoal, com mais teorias e logo vamos fazer mais conteúdos, só para fortalecer o conhecimento de vocês. Obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.